das promessas do Senhor para nós. Depois a gente vai e avança falando para Ele que Ele é o único que é digno. Mas lembrando das promessas que o Senhor tem, não apenas para a nossa vida, mas para o nosso Brasil. E nós temos vivido tempos de promessa sobre essa nação, embora a gente olhe para a nossa nação e diga: Senhor, como pode? Mas o crente vive pela fé, ele não vive pelo que ele vê. E aí, em função disso, irmãos, vivendo na fé das promessas que o Senhor tem trazido sobre a nossa nação, que desta nação, essa nação será celeiro de avivamento, não apenas para a América do Sul, mas para o mundo. E aí a gente vê o que vem acontecendo, principalmente porque aqueles que moram aqui não têm reconhecido o Senhor como seu Salvador. Nós temos como povo de Deus clamar por misericórdia. Nós temos aqui em 2 Crônicas, é um texto bem conhecido, que ele fala lá em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, na minha versão aqui, acima do início do texto do versículo 11, diz assim: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Amém. Então nós estamos aqui no texto que o Senhor torna a falar sobre promessas. E nós estamos vivendo um tempo de promessas para a nossa nação. Mas ao mesmo tempo é um tempo que o Senhor está mexendo com essa nação. Que é uma nação que precisa ser mexida, para que ela possa olhar para o alto e reconhecer o Senhor. Mas nesse meio tempo o povo estoura, o povo geme. E nós temos visto os nossos irmãos do Sul, esse final de semana que aconteceu. E nós não podemos deixar, como povo de Deus, de clamar por aquela cidade, que é Rio Bonito do Sul, Guarapuava, e tem mais uma terceira cidade para atingir. Rio Bonito do Sul foi a cidade que perdeu 80% de toda a construção que existe. É uma cidade pequena com 14 mil habitantes, que significa em termos de 10 mil pessoas, entre residências e negócios, tudo se acabou. Hoje, essas famílias dependem do nosso clamor para que o Senhor ali faça um mover naquele lugar, naquele estado, que o Senhor mexa nos governos locais, no governo estadual. E ali nós temos 2 estados atingidos. Nós temos o Paraná e nós temos Santa Catarina atingido. Há pouco tempo atrás, Rio Grande do Sul esteve debaixo d'água, numa enchente, uma catástrofe nunca antes vista na nossa nação. E dessa vez, mais um fenômeno acontece, nunca antes visto na nossa nação. Nós nunca tínhamos visto um tornado da categoria que foi um F3 aqui. Eu estava acostumado a assistir o filme Twister, mas nunca achei que a minha nação ia viver isso. Nós não estamos no corredor de fogo, como é chamado o corredor, onde passam os tornados. Mas o nosso Deus é o Deus que controla o tempo, o clima e tudo o que acontece aqui. Amém. Então, como igreja do Senhor, eu queria convidar os irmãos a orar nessa hora. Cleiton, eu queria te convidar a orar. O irmão Cleiton esteve no sul, quando da enchente que aconteceu lá, atuando ali no auxílio daqueles irmãos. Ele viu de perto o que é viver a tragédia, viver o desespero e viver a dependência de Deus. Então, eu queria te convidar agora a orar para os nossos irmãos. Amém. Oremos. Espírito Santo, eu clamo a Ti, Senhor, que é o Consolador. Ô Senhor, traz consolo aos corações, Pai. Traz consolo, porque os bens materiais, as construções, às vezes são os sonhos, muitas coisas que se perdem, Senhor, mas essas coisas ao longo do tempo se recuperam.
mas aquelas memórias, Senhor, as coisas afetivas, aquilo que realmente importa, que está no coração daquelas pessoas, Senhor. Aquela dor profunda, toca ali, Senhor. Toca, Espírito Santo, com o teu consolo. Toca, Espírito Santo, com a tua paz que excede todo entendimento. Sobre aqueles, Senhor, que não te conhecem e aqueles que ainda não te conhecem. Que isso possa ser talvez uma porta, Senhor. Uma porta de entrada ali para o teu Evangelho. E todas as coisas, Senhor, estão sob o teu controle. Nós, Senhor, não entendemos muitas coisas, não entendemos às vezes as tragédias, os desastres, às vezes nem sequer aceitamos, Senhor. Eu sei que esse momento, Pai, como foi lá no Rio Grande do Sul, é um momento de luto. E o Senhor é o Consolador, Consolador de toda a terra. Amém. Derrama, Senhor, o teu consolo ali naquele lugar. E que seja assim, Senhor, uma oportunidade de pregação do teu Evangelho. E que muitas pessoas ali possam conhecer o teu nome, Senhor, por intermédio dessa dificuldade. E possam também crescer e semear no Evangelho e dizer: o Senhor é bom. O Senhor transformou a minha vida além das perdas materiais. O que foi de material ali que perdi já não importa mais, porque foi uma porta de entrada para Cristo na minha vida. E que isso possa se replicar, Senhor, na vida de muitos, por todo esse Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por isso, sentar, irmãos. Que durante essa semana você possa tirar um tempo para orar por esses irmãos. Teve um pastor de uma igreja local que entrou em contato com o órgão dos pastores e falou: a igreja só permaneceu de pé ao alvenaria. Até o nosso apóstolo estava falando, e quem já teve a oportunidade, talvez o Marcos, de alguém que roda por esse Brasil, sabe que no sul é muito comum uma construção de madeira. Né? Quando você tem um prédio, não, alvenaria, mas um bairro como o nosso, ele seria construído com a base da alvenaria e as paredes de madeira. Então, quando vem o vento forte, né? O vento vem e leva. Mas mais do que a casa física que foi levada, que eles possam estar firmados na rocha, porque na casa espiritual essa não pode cair. Então, vamos sustentar os nossos irmãos dessas cidades em oração, porque a igreja do Senhor ela faz muita falta nessa hora, para ser um ponto de abrigo, mas principalmente ser um ponto de esperança naquele lugar. Então, que nós possamos sustentar os nossos irmãos em oração. Amém? Irmãos, estamos na última semana do nosso desafio de leitura diária. Né? Hoje lemos os capítulos, acho que foram 13 e 14. Está aqui no meu estudo também, no capítulo 13 e 14. E nós terminaremos na próxima quinta-feira. Eu não sei você, mas eu aprendi muito. Às vezes a gente já leu, mas aí o Senhor vai dando um novo entendimento, o Espírito Santo vai dando nova revelação. E aí eu sou muito curiosa, eu comecei a assistir aulas, inclusive fiquei enchendo os ouvidos do pastor, dizendo assim: muito interessante, ouve aqui esse trecho, você precisava ouvir aquele ali, porque aí eu resolvi me aprofundar no que eu estava vendo, e não apenas na leitura diária e nos estudos que eu estava fazendo, mas eu queria entender mais daquilo ali. E não sei na vida de vocês, mas foi muito rico para mim. Muito rico. E esses momentos são momentos, irmãos, que vão dando intimidade com o Senhor. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais a gente ganha intimidade com Ele. Mais a gente vê que não é só ler a palavra, é viver a palavra. Não basta estar na igreja, é ser a igreja. E aí, combinou, não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de, há 2 semanas atrás, estarem na sede, mas quem não esteve, tornam a falar, vejam essa pregação acho que foi o Luiz Scutori, que deu a pregação sobre Pedro. Não, estou tentando lembrar agora. Foi o pastor Rafael Satia. Ele veio há 2 semanas na nossa igreja.
a nossa igreja recebeu uma premiação como uma igreja relevante no reino, porque ela foi uma das igrejas visitadas pelo pastor Russell Shedd, que foi um grande evangelista da nossa época. Tem inclusive Bíblia com o nome Russell Shedd, Instituto Russell Shedd. E ele, quando esteve no Brasil, uma das igrejas visitadas foi a IPCA, a nossa sede. E agora eles receberam vamos dizer, tipo uma comenda, né, como uma igreja relevante no reino de Deus aqui no Brasil. Mas ele fez uma pregação sobre Pedro. E aí a gente lendo, né, de Mateus até João, e agora a gente está em João, a pregação que ele faz sobre Pedro foi sobre uma ótica totalmente diferente, inclusive daquilo que eu tinha estudado lá atrás do que eu estudei agora. E aí, como fez sentido ao coração? Então, irmãos, assim, quando a gente vai se aprofundando, a palavra vai revelando para a gente, né? Cada pedacinho, como aquilo se conecta conosco, enquanto servo, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que quer viver na presença do Senhor com as suas falhas, suas fraquezas, e às vezes acha que tem que desistir. E ali, Pedro é a maior prova de que, apesar do erro, o Senhor vê o potencial, porque Pedro, quando nega Jesus lá, ele entra na fraqueza. Mas depois, mais na frente, Jesus vem, o perdoa, o redime, e com isso ele se torna o pai da igreja conhecida. Então, assim, o que o Senhor vai fazer através da sua vida, talvez você ainda não saiba, mas Ele sabe. Então, não desista, né? Não desista. Se você assim, meu Deus, eu não podia ter feito isso, eu não devia ter feito isso aqui. Fala com o Pai. Não desista, porque Ele vai fazer grandes obras através da sua vida. Amém? Queria agora fazer os nossos anúncios. Terça-feira, 19 horas, o nosso momento de oração. Às 19h30, o nosso estudo bíblico da palavra. Nós temos feito online, irmãos. Em breve, com uma novidade, em breve teremos um link que a gente vai ficar disponibilizando para todos, inclusive para que possa ser divulgado na internet e todos poderão convidar pessoas. Vai ser amplo e irrestrito a participação. Na quinta-feira, o nosso pequeno grupo, às 19h30, online também, né? Eu acho que de anúncio só esse, né, pastor, por enquanto. E que na quinta-feira é o nosso último dia. Então, não deixe de fazer a leitura dos últimos capítulos. Isso no final do curso antológico, tá? Nesse momento, eu quero convidar os irmãos a honrar o Senhor com os dízimos e ofertas. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quero orar ao Senhor, então, nesse momento. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado pela manifestação do teu Espírito em nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor, pelo nosso chegar até aqui, Senhor, pelo teu sustento, Senhor, diário, Pai, sobre nossas vidas. Senhor, queremos entregar aqui nossos dízimos e ofertas e pedindo, Senhor, que ele seja multiplicado na obra da tua casa, para fazer a tua obra neste lugar, Senhor. Pai, temos vivido também neste lugar por promessa, Senhor, de uma igreja grande num lugar pequeno. Já queremos declarar, Senhor, que a tua vontade seja estabelecida para esta casa. Senhor, que as portas, Senhor, nunca estejam fechadas para aqueles que precisam, Pai. E que seja sempre uma palavra de vida e salvação neste altar. Senhor amado, é assim, Pai, que nos apresentamos a Ti em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, igreja, boa noite. Todo mundo bem, aquela semana bem tranquila, tudo legal, ninguém teve problemas, caminhão não quebrou, caminhão está bem, inteirinho, está todo mundo tranquilo. Bom, gente, como sempre eu completo às vezes aqui alguns anúncios, né? E eu queria falar uma coisa primeiro para vocês. Ele trouxe a informação que a Maria Eduarda está em casa. Aleluia, Jesus. E ainda completou aqui para ele falar assim, já está fazendo malcriação. Aí a gente diria, poxa, não, você está fazendo malcriação, o médico falou, o que você está fazendo malcriação? Porque está ficando boa, né? Ou o que o médico falou, isso traz uma alegria para nós. Mas eu queria dizer a vocês o seguinte, não parem de orar. A batalha não acabou. A gente ganhou uma frente aí de guerra, nós vamos avançar nisso aí. A gente quer que ele chegue aqui e diga assim, foram feitos os exames e Maria Eduarda está curada. É essa a notícia que a gente quer. Vejo também aqui Dona Márcia. Dona Márcia também passou aí um aperto com a irmã, né? Com a irmã está em casa já? Não. Ainda está no hospital, mas está melhor do que estava, está evoluindo. Está bem melhor. Olha só, está bem melhor. Amém, Jesus. Precisamos também continuar orando. Estava brincando aqui na questão do caminhão. Precisamos estar orando também pelo nosso irmão Marcos, né? Porque esse caminhão é uma bênção, né? É uma bênção. É para que esse problema seja encontrado, o mecânico certo possa olhar e resolver o problema, porque é a fonte de renda, é onde ele alimenta a família. Então esse caminhão tem que ficar bom. Tem que ficar bom. Ou então alguém apareceu e falou assim, joga isso fora que eu estou te dando um zero. É Deus de milagre, né? É Deus de milagre. É Deus de milagre, né? E eu queria fazer um negócio que eu acho que a sede esqueceu hoje de manhã. Mas a gente não pode esquecer. Solta aí pra gente a imagem que eu coloquei. Olha que dia hoje. Segundo domingo de novembro. Dia do Diácono Batista. Eu acho que o apóstolo passou direto nessa. Não sei o que ele vai falar agora à noite, né? Então, Néia, vem pra cá. Vem pra cá, vamos estar orando. Chamar a Ana para estar orando pela vida da Néia. Queria que todos estendessem as mãos para cá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O irmão Cleito tem nos ajudado bastante aqui, mas eu estava conversando com ele, né? Néia é a nossa diaconisa de fato e de direito, né? Tu vai chegar lá. Aí ano que vem eu te chamo aqui para frente. Por enquanto fica sentadinha aí, hein? Está em treinamento. Está em treinamento. Está só com a lagartixa. Precisa subir para a estrelinha ainda. Então eu queria pedir a Ana para orar, porque aqui, gente, o que acontece? Muita gente faz trabalho diaconal aqui. Diácono é o que serve. E aqui todo mundo serve. Tem que fazer faxina, vem todo mundo. Tem que fazer pintura, a gente não sabe fazer, tá aí, ó, mas a gente vem. Né? Então todo mundo serve. Mas a oficial da igreja hoje é a Andréa. Vamos orar. Senhor, a tua palavra diz que uns são separados para pastores, outros para mestres, outros para diáconos. Pai, eu te apresento a tua filha Alcineia, que foi separada, Senhor, uma família, Senhor, separada para diaconia. Pai amado, e aqui nós podemos ver, Senhor, com o amor que ela serve a tua casa, Senhor, com a diligência, Senhor, com a preocupação, Senhor, de sempre fazer com excelência, Pai, não para o homem, mas para ti, Senhor amado. Renova as forças da tua filha, derrama sobre ela, Senhor, bênçãos sem medidas, sustenta a sua filha, Senhor, no dia a dia. Tu bem sabes os desejos que vai no coração da Alcineia. Queremos declarar sobre ela, Senhor, saúde, vida, Senhor, força, energia e muita unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Ô, Senhor amado, para que ela possa sempre se colocar, Senhor, como ela tem se colocado, quando alguém diz, quem está disponível para o trabalho? A Néia diz, eu, eis-me aqui. Que, Pai amado, tu vejas no alto dos céus, Senhor, todo o trabalho que Néia tem desenvolvido na tua casa, e que o seu galardão, Senhor, seja de honra dos
nos altos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão João também está fazendo prova, né? Está fazendo prova. Tem mais alguém fazendo prova? Está fazendo prova lá também? Então, a juventude da igreja. Eu não vou contar o que aconteceu não, gente. Um acidentezinho aqui. A juventude da igreja está lá fazendo o Enem. Enem, né? Enem. Estão buscando vaga aí para a faculdade. E que Deus os abençoe. A gente hoje de manhã lembrou, estava orando por ele, para que eles possam conseguir, né, o objetivo pelo qual estão estudando e estão buscando aí. Amém? São nossos filhos, né? São nossos filhos que estão aí colocando as mãos nas montanhas da sociedade. E que eles sejam vitoriosos. E que eles sejam representantes de Cristo aonde quer que eles coloquem os seus pés. Porque é isso que a gente deseja, é isso que a gente quer. E a gente sabe que o Senhor está cobrindo a vida deles. Eu tenho visto tanta coisa acontecendo com a juventude, sabe? Eu tenho ficado feliz de ver a juventude que está aqui com a gente. São poucos, né? Mas estão aqui com a gente buscando conhecimento. Como eles têm enchido meu saco? Me ligam, passam no WhatsApp, aparecem na minha casa na sexta-feira, né? Mas a gente fala assim brincando, gente, porque eu estou muito feliz com isso. É muito legal você ver essa busca. É muito legal você ver assim, caramba, dentro do que a gente olha da juventude buscando tantas outras coisas, eles estão buscando compreender o que Deus quer para a vida deles. Isso é algo assim diferente. E está sendo muito proveitoso para todo mundo. Amém? Amém. Bom, dentro da proposta que nós temos, né, de trazer as autoridades, né, de Deus na nossa vida, essa semana esse domingo eu quero conversar com vocês sobre a centralidade de Cristo. Aí você vai dizer assim, pô pastor, isso aí está de saco cheio de ouvir, a gente já conhece esse negócio. Será? A gente às vezes acha que sabe, mas um detalhezinho que fica, esse passou. E é engraçado, eu estava conversando com a Ana que o apóstolo me quebrou hoje de manhã. Ele não sabe, né? Depois vai saber. Mas ele não sabe o que eu tinha preparado para pregar aqui. Ele pregou basicamente o que eu vou pregar aqui, estava preparado já. Eu olhei para a cara dela e falei assim, será que ele colou de mim? Inclusive ele usou um exemplo que eu nem vou usar aqui. Uma coisa que nós estávamos juntos quando nós aprendemos isso. E ele contou essa história de manhã. Eu falei, já tem que achar outra história para contar, né? Senão eu vou repetir a história. Mas isso, a Ana sempre tem essa palavra, ela diz o seguinte, filho, isso é a confirmação de Deus do que a igreja precisa ouvir. Porque tanta coisa para se pregar, a mesma coisa. Lógico, tem suas diferenças, não está exatamente a mesma letrinha. Mas, sabe, tem coisa que, caramba, é muita coincidência, a gente não acredita em coincidência. Então a gente vai ouvir um pouquinho hoje sobre a centralidade de Cristo na nossa vida. E eu começo falando para vocês o seguinte, ela botou uma imagem tão bonita, né? Ela me mandou, eu fiquei olhando essa imagem aí, passando, aí eu falei para ela só o seguinte, eu tenho hipermetropia, né? Então que bom que eu estou atrás da TV, porque esse negócio passando assim, daqui a pouco começa a ficar tonto, eu tenho que baixar a cabeça, né? Quem tem hipermetropia, essas coisas. Aquelas, como é que é o nome daquilo? Tem lá na universidade, na sede? Preguiça o nome daquilo, agora pintou, ficou melhor, mas quando ela tinha aquela coisa que eu ficava olhando aquilo, começava a andar assim. Muita gente Ela começava a andar, se mexer. Eu falei, será que é o Espírito Santo? Não, é a minha hipermetropia mesmo. Aí eu tinha que baixar a cabeça, que era terrível aquilo. Mas vamos lá, isso aí é outro papo, não tem nada a ver com o que a gente trocar e falar. Eu queria começar aqui conversando o seguinte. O nosso mundo, o mundo que nós vivemos, ele oferece tantos caminhos diferentes, caminhos até que trazem prazeres. Eu converso muito com o Cleide, com o Alcimédio, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre questões que nem são erradas, a gente tem falado muito sobre isso, né? Isso tem girado na minha mente, que Satanás tem usado coisas corretas
para afastar a pessoa de Cristo. Porque as coisas erradas a gente foge, né? Tu ele usa coisas corretas, por exemplo, um bom trabalho. Tu fez ali concurso, às vezes um concurso público, tu estudou pra caramba, aí passa para aquele emprego que você quer, mas ele te toma todo o tempo, inclusive o tempo do teu devocional, inclusive o tempo de estar na igreja, porque é sábado, é domingo, e você quer trabalhar, você gosta daquilo, você se preparou para aquilo. É bom, só que ele tirou da presença de Cristo. Então todas essas coisas, elas nos puxam para fora da presença do Senhor, e a gente precisa reafirmar algumas verdades na nossa vida. A primeira delas é que Jesus Cristo é o centro da fé cristã. Ele é o centro. Não dá para uma igreja se dizer uma igreja evangélica, uma igreja cristã, e não falar de Jesus. Gastar, de repente, numa pregação de 40 a 45 minutos, que é mais ou menos o que a gente leva aqui, apesar que as igrejas não estão pegando isso tudo. As igrejas estão levando aí 20 minutos de pregação, o resto são louvores, e às vezes falando de outras coisas que não há a ver com Cristo, né? Mas o púlpito, a igreja, ela precisa ser centralizada na vontade de Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E essa semana parece que um grande líder falou sobre isso, né? Quebrando algo que a fé deles fala diferente. Ele disse: não, o único mediador é Jesus Cristo. Dá uma guerra entre eles lá por causa disso. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tá? Não posso falar nomes, mas vocês sabem o que eu estou falando. Dá uma guerra entre eles lá porque ele quebrou o protocolo. Não, esse negócio aí não existe, não. O único mediador é Jesus. Ele arrumou uma guerra para ele lá, falando a verdade. Ele é o único salvador das nossas vidas. Não existe outro salvador. Ele não é uma alternativa entre muitas que nós possamos vir a escolher. Eu até brincava. Desculpa, gente. Eu até brincava. Eu brinco com isso na faculdade, quando eu estou dando aula de teologia. Eu brinco. O que mais você ouve daquele que não crê em Cristo Jesus como único suficiente Salvador? Ele diz assim: que todos os caminhos levam a Deus. São discursos, né? Todos os caminhos levam a Deus. Eu falei: e aí, está certo ou está errado? Ele: pô, pastor, está errado. Eu falei: não, está certo. Um âmbito de faculdade para a gente provocar. Está certo? Todos os caminhos levam a Deus. Porque a palavra diz que todos serão julgados. Todos. Mas o único caminho leva à salvação. Então vai estar lá todo mundo. Todos. De frente para Deus assim. E todos nós seremos julgados. Talvez tenhamos surpresas. Né? Eu creio que vamos ter muita surpresa. Muito camarada de terninho, gravatinho, né, conhecido na sociedade, talvez não tenha sua vaga no bom treino. Mas todos serão julgados. Então a gente entende que Cristo não é uma alternativa. Ele é a resposta definitiva. Tem acordo? Amém? Por isso? E a palavra de Deus lá em João, a gente está lendo João, né? Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão. Isso já está declarado, né? Pois é, a gente está lendo João para poder reforçar tudo que já está declarado. E hoje a gente vai conversar sobre isso, sobre essa centralidade de Cristo. Como ela molda a nossa fé, como ela sustenta a nossa esperança, como ela direciona a nossa vida. E a gente começa isso, lendo a palavra. Já está aí, né? O vídeo já estava ali embaixo da imagem, né? Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 16. Vamos do 16 ao 22. Diz assim na minha versão, aqui na versão do programa, NVT. Está nessa versão? É uma versão assim, eu tenho gostado muito dessa versão. Às vezes ela foge um pouquinho, aí eu vou buscar em outra versão mais tradicional. Mas ela tem uma linguagem muito simples e por isso eu tenho gostado de usar. Vamos lá, diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele
antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai conciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Pai, muito obrigado pela leitura dessa palavra. Que ela possa entrar de maneira, Senhor, em nossos corações e nossas mentes. Que saiamos daqui diferentes de como entramos. Que saiamos daqui capacitados, Senhor, a entender a Tua vontade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ser o Deus presente, o Pai presente, o Consolador presente em todo momento da nossa existência. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que texto poderoso esse, né? Que texto forte, como ele fala, como ele chama a nossa atenção, como ele nos provoca, dizendo: olha, estava tudo terminado, o jogo já tinha acabado, você perdeu. Não tinha mais para onde ir, mas olha o que o Pai fez, ele virou o jogo, ele transformou tudo, ele deu o Filho, para que houvesse reconciliação entre nós e o Pai. Foi isso que ele fez e pagou um preço caro através do sangue do Filho. Gente, eu fico sempre pensando, e hoje a gente está compartilhando a mesa, e é um pensamento muito forte isso, que a gente, às vezes, já falei isso aqui algumas vezes, que a gente não presta atenção, mas enquanto Jesus morria naquela cruz, como a última gota de sangue bate na terra, os santos, ou seja, aqueles que morreram já por conta de Jesus, ressuscitaram. Está lá escrito. Está lá escrito. Isso é poderoso demais, é um cumprimento futuro da palavra, com um simples exemplo. Olha, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E aí vem mais um pedacinho, que aqueles que ressuscitaram não entraram em Jerusalém. Eles ressuscitaram e ficaram andando por ali. Já pensou o temor das pessoas que viram isso? Mas esse cara não morreu semana passada? Esse cara não foi morto por espada? Esse cara, mas eu enterrei meu marido, eu enterrei minha esposa, e está todo mundo andando aqui. Entra! Eles, não podemos. Eles só entraram em Jerusalém no terceiro dia, depois que o Mestre ressuscitou. Quando ele ressuscita, aí a palavra se cumpre, eles entram em Jerusalém. Isso é profético, meus irmãos. Isso é profético. Nós só vamos entrar definitivamente em Jerusalém quando ele voltar. Entenderam isso, a mensagem? Tem muita coisa para falar sobre isso, não é o assunto aqui, mas isso me veio à mente agora. Então Cristo, ele não pode ocupar apenas um lugar qualquer na nossa vida. E também não é suficiente que ele ocupe simplesmente, olha o que eu vou falar, simplesmente um lugar importante na nossa vida. Ele tem que ocupar um lugar supremo na nossa vida, um lugar absoluto em todas as coisas. Não tem que haver espaço para mais nada a não ser a presença de Cristo na nossa vida. Com isso que a gente já deu de introdução, com essa leitura que a gente fez, eu aprendo algumas coisas. E a primeira coisa que eu aprendo é que Cristo é o caminho exclusivo para Deus. Se outros que antes defendiam diferente já estão falando nos dias de hoje isso, é importante que a gente reafirme isso na nossa fé. Não há outro nome, não há outra pessoa, não há um sistema que possa reconciliar o homem com Deus. Eu não posso chegar a Deus sozinho. Eu não posso, como nós estamos conversando agora, através de caridade, chegar
de algo que me faça uma pessoa melhor, mas não garante a minha salvação. O que garante a salvação é entregar a minha vida para Cristo. E a humanidade, desde a queda, busca caminhos alternativos para se aproximar de Deus. A gente sabe disso, a gente vê isso, seja por meio de filosofia. Gente, eu tenho trazido basicamente todo domingo isso. Cuidado com as filosofias. Cuidado, eu tenho repetido isso. Guarda, cuidado com as filosofias. Filosofias são pensamentos trabalhados e trazidos que não necessariamente daqueles dos filósofos antigos. Pode-se criar filosofias atuais. Cuidado com isso. Filosofias, inclusive, usando o nome de Cristo, mas que não tem nada a ver com Cristo. Cuidado. Todos esses caminhos, eles se mostram sempre insuficientes, sempre fica faltando alguma coisa, sempre fica um espaço vazio. Somente Cristo, por sua obra na cruz, abriu o acesso direto ao Pai. A gente sabe, a gente vê, mas será que a gente pratica isso? Será que a gente torna isso verdade na nossa vida? Ele não apenas aponta o caminho, mas ele é o caminho real. É por isso que a gente todo mês pratica a ceia do Senhor. Não é porque é bonitinho, não é porque depois tem um lanche que a gente faz. Pode continuar fazendo, mas não é esse o motivo. Sabe? Não é só porque a mesa fica bonita. Não. Tem um motivo muito maior. É uma ordenança. Quem nos deu essa ordenança? O próprio Jesus. Meus amados, enquanto o mundo oferece soluções temporárias, Cristo oferece uma conciliação eterna. É desse jeito. Ele não é um mediador parcial. Sabe, passa pelo meu departamento, depois leva o documento para o outro departamento. Não, ele não é esse parcial, ele é perfeito. Ele consegue a união entre o céu e a terra, porque ele leva as nossas petições, ele é nosso advogado. Isso significa que a nossa fé não pode estar apoiada em tradições. E aí, gente, tem que colocar o dedo nas feridas cristãs evangélicas. Às vezes as igrejas criam tradições que não tem nada a ver com Jesus. A gente não pode ficar... É legal você criar algumas tradições, mas nós não podemos ficar presos nela. Ela não pode significar, essas tradições, coisas maiores do que o próprio Deus, do que o próprio sacrifício de Jesus. Pedro declara diante das autoridades assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está lá em Atos 4,12, declaração. Olha só o que esse homem fala. E a Ana falava aqui do estudo que ela está fazendo, aliás, do estudo que ela está fazendo, do culto que nós assistimos lá, uma visão do pastor muito interessante sobre Pedro. Né? Desde a negação até aquela fogueira ali, quando Jesus senta com ele ali. Muito lindo. Estava lá nessa pregação? Muito lindo o negócio, muito bacana a explanação que ele fez. Essa afirmação não é apenas teológica, mas ela precisa ser prática. Cristo é o único caminho, seguro para a eternidade. É único, não tem outro. E a gente tem que praticar isso, a gente tem que falar. Parece que a gente tem vergonha de ser crente nos dias de hoje. A gente não tem vergonha de falar, não vou falar porque vai criar problema. Não vou falar porque o outro não gosta. Aí se eu falar ele vai ficar zangado comigo. O problema é dele. Ah, crente é chato. Crente quer ficar falando de Jesus toda hora. A minha religião eu não fico aí falando para todo mundo toda hora. Não é isso que a gente escuta? Pois bem, a nossa religião, como eles dizem, tá? Jesus disse assim: ide e pregai o Evangelho. É uma ordem. Se ele acha chato é problema dele, mas depois ele não vai poder dizer que eu e você não falamos de Jesus para ele. Olha, eu não fui salvo porque ninguém nunca falou de Cristo para mim. Contar rapidinho aqui, fazer um aspas aqui, contar um calo meu, uma dor que eu tive que buscar perdão. Bom, eu venho de uma tradição de outras relações de fé. Eu tive uma madrinha que eu amei muito. Né? Ela foi minha madrinha e eu fui padrinho dos 2 filhos dela. Olha que maluquice, ela era minha prima. Entenderam isso aí?
Entendeu, né? Tudo aí, família. E eu já era crente, ok? Já era batizado, já tomava ceia, mas ainda não tinha esse conhecimento de Cristo, esse chamado, eu pelo menos não tinha entendido ainda o chamado de Jesus para a minha vida. Bom, minha madrinha, ela teve câncer de mama e escondeu. Quando ela não aguentou mais de dor, ela pediu socorro para a Ana. Já era tarde. E o medo dela, porque ela escondeu, porque ela não queria passar por todo o processo. Mas estava lá no iníciozinho, né? Talvez, quem sabe. Mas quando ela mostrou, já era tarde demais. A Ana andou com ela, foi. E ela passou pelos processos que eu acho que todo mundo aqui conhece, já ouviu falar, ou já viveu isso com alguém. Enfim, eu fui no hospital algumas vezes visitá-la, ela já ficou internada ali para partir. Eu fui visitá-la algumas vezes e cheguei brincando, beijando, né? E ia embora. Ela partiu e a mãe dela, minha tia, acabou vindo morar comigo. Passou 10 anos da vida dela, os últimos 10 anos da vida dela morando comigo. E um dia minha tia me revela: sua madrinha morreu magoada com você. Aí eu falei: mas por quê? A gente sempre se amou muito, né? Eu falei: por quê? Ela por trás disse assim: puxa, ele é o único crente da família, ele nunca orou por mim. Verdade. Eu nunca orei por ela, porque eu não queria aborrecer ela, porque eu não queria chatear ela da fé que ela tinha, que era diferente da minha, e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu nunca orei por ela. Eu respirei fundo, chorei muito naquele momento dessa revelação, pedi perdão à minha tia. Minha tia: meu filho, eu não queria que você ficasse assim, porque quando ela me falou, a minha vida já tinha sido transformada, eu já estava num processo que me trouxe até aqui. Então eu já tinha um conhecimento, ele estava se revelando, se abrindo a minha mente. Então foi uma bomba. Se ela me fala isso 10 anos atrás, talvez não tivesse sido nada, mas foi uma bomba. E aí eu tive que passar por aquele processo de cura interior, pedir perdão, mas uma coisa eu deixei gravada no meu coração e na minha mente: nunca mais isso vai acontecer. Nunca mais isso vai acontecer. Com esse negócio de nunca mais vai acontecer, meu pai aceitou a Cristo no leito de morte, e essa minha tia aceitou a Cristo no leito de morte. Infelizmente eu estava lá nos dois momentos. Infelizmente no sentido de ver as minhas pessoas amadas partindo, mas esses não partiram sem a salvação. Porque agora eu tinha o conhecimento, agora eu tenho o conhecimento. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está assistindo, não perca tempo, não fique com vergonha, não fique acanhado de falar de mim, não fique preocupado se o outro vai achar isso ou aquilo de você. Fale de Cristo para ela ou para ele. Fale, não perca tempo. Porque se nós estamos vivos, se nós estamos saudáveis, é porque tem missão para cumprir e a gente precisa cumprir. Dona Márcia está lá com a irmã dela, cuidando da irmã. Eu tenho certeza que de vez em quando ela está falando de Cristo para a irmã. Não, ela já aceitou o Senhor. Mas tu fala de Cristo com ela. Sim, fala de Cristo, conversa de Cristo. Não pode deixar. Um amigo falava para mim uma vez assim: o Edson, que saudade que eu tenho do Edson. Edson falava assim para mim: pastor, me chama de Cláudio, não era pastor na época ainda. Cláudio, reunião de crente é a coisa que menos se fala de Jesus. E eu passei a prestar atenção. Verdade. Nossa última confraternização, nós só falamos de Jesus. Vocês estavam lá, vocês sabem disso. Nós só falamos de que foi divertido pra caramba. Temos que viver esse Jesus. Temos que sentir ele circular no nosso sangue, na nossa vida. Eu aprendo também que Cristo
é o fundamento da nossa esperança. Ele traz segurança eterna, sabe? Em Cristo temos certeza de perdão e de vida eterna. Sabe isso que eu contei aqui para vocês? Eu pedi perdão a Ele. Quem mais pode me perdoar? Ela já morta. A mãe dela estava ali comigo. Tudo bem, não, meu filho, eu te perdoo, porque ela viu como é que eu fiquei. Tá, mas quem esperava algo não estava mais ali, então eu tenho que pedir perdão a Cristo. Senhor, me perdoa. Eu não tinha conhecimento, eu tinha dado até desculpa, né? Eu não tinha conhecimento. Tá, não precisa ter conhecimento para falar de Cristo. Às vezes a gente quer ajudar o outro e prejudica. Ela estava esperando uma oração. Quem me diz que ela não ia aceitar a Cristo? Eu não tenho como saber mais. Então eu não posso perder outros. Eu não me dou o direito de perder outros. Sabe, serviu de lição. Me veio com aquela espada que fere e diz assim: olha, você não pode deixar isso acontecer. Jesus é o senhorio absoluto, Ele não é apenas, sabe, só o Salvador. Olha só, como é que eu estou dizendo? Não é só o Salvador, como se isso fosse pouca coisa. Mas também é o Senhor que governa a nossa existência. Eu fico pensando, esse pessoal lá do sul está passando pelo que passou, a igreja que se desfez, o crente e o não crente. Será que ele consegue ter essa visão no meio do caos que ele está vivendo? Porque aqui está confortável. Arzinho, às vezes fica até frio, a gente tem que ficar mexendo, né? A gente vai para a nossa casa, tem a jantinha quentinha, tem lá os nossos apertos, mas as coisas estão sendo arrumadas. E eles que perderam tudo. Será que eles conseguem ver essa centralidade? Às vezes Deus mexe na igreja para ver quão fiel nós somos. Porque nós estamos na zona de conforto, servindo dentro da zona de conforto, mas nós temos que entender essa prioridade, que Ele é o Senhor que governa a nossa existência. Ele é o Senhor que governa a existência do tempo que nós vivemos. Como é que a gente trabalha com isso? É tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa contra nós. Como é que a gente governa com isso? Teve uma irmã que me ligou essa semana e me passou assim: pastor, eu vi 2 homens na porta da igreja, tomando conta da igreja, e a mesa da ceia estava postada, e uma grande luz saía da mesa. Eu falei: aleluia. Glória a Deus por isso. Eu vou te explicar tudo direitinho. Os anjos do Senhor colocados à porta. 2, o negócio deve estar legal, precisa de 2. Tá? E a luz que emana é o próprio Espírito Santo, é o próprio Cristo. É a luz de Deus emanando da mesa, da ceia, que nós vamos usufruir hoje. Me contou isso essa semana. Preocupado, porque eu não sabia direito o que significava. Eu passei, fique em paz. Se esses 2 guardas estão ali à porta, é porque o mundo está muito insatisfeito com um pouquinho que a gente está fazendo aqui. Está muito insatisfeito com as vidas que estão sendo trabalhadas aqui. Estão muito insatisfeitos com as orações que nós estamos fazendo aqui. Precisa de 2 lá na porta. E precisa da luz emanada essa mesa. Senhor, obrigado. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Oh, Deus. Senhorio absoluto. Quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, o centro da nossa existência, centro das nossas decisões, o centro dos valores e prioridades que nós temos, nós aí começamos a ficar alinhados com a vontade de Deus. Sabe, a prioridade maior é dele. Eu quero mudar de emprego. Eu quero mudar de casa. Eu quero... a gente quer um monte de coisa, lícito, bom, mas o que ele quer para a nossa vida? Então, a pregação que eu fiz há muito tempo atrás, muito tempo. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo coisas de muito tempo atrás que eu olho, eu fico com vergonha. Eu falo: meu Deus, eu falei isso. Tem que reformular, né? Mas é a nossa caminhada. Que eu falo sobre isso. Eu falo o que eu sou, o que eu quero ser e o que Deus quer que eu seja. E aí, na época eu falava: eu sou assim, assim, assim. Eu quero ser isso. Mas o que Deus quer de mim? E é isso que a gente tem que perguntar: o que Deus quer? O que Deus quer das nossas vidas? O que Ele quer de mim? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. E Ele é Jesus Cristo, homem. Está lá em Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5.
Aprendo também que Cristo é o modelo perfeito de vida. Ele viveu em plena submissão ao Pai, mostrando como devemos andar. Eu fico pensando, perguntar a vocês aí, Jesus precisava ser batizado? Jesus precisava morrer naquela cruz? Jesus precisava sofrer o que ele sofreu? Bom, esse precisava, ele tem duas respostas que a gente pode dar. Precisava? Não, porque ele era o próprio Deus. Olha, eu não vou fazer nada disso, vai acontecer do jeito que eu quero e acabou o assunto, né? A outra resposta é precisar. Para que eu e você pudéssemos entender que é possível. Que eu e você pudéssemos entender que através dele nós podemos grandes coisas. Ele deixou o nome dele. Isso é uma assinatura, tá? Olha, eu deixo o meu nome. E em meu nome vocês vão poder orar, trazer a palavra de salvação, tirar demônios das pessoas em meu nome. Deixou a assinatura dele na nossa mão, um cheque em branco, ó. Vou assinar aqui, o valor você coloca, toma crente, leva. A história que eu ia contar aqui, que o apóstolo antecipou no culto da manhã, eu vou abreviar ela. Deus, é assim. Aquela cruz, talvez vocês já tenham ouvido isso. Quando as pessoas estavam marcadas para serem crucificadas, a cruz era feita sob medida. Vocês sabem disso? A cruz era feita sob medida para aquela pessoa. Aquela cruz era de quem? Que Jesus usou? Barrabás. A cruz não era dele. E Barrabás tinha um corpo totalmente diferente, a altura, né, tamanho, totalmente diferente de Jesus. Por isso aquela imagem, Jesus todo tortinho ali na cruz, né, porque aquela cruz não foi feita para ele. A analogia dessa história é o seguinte: aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era sua. Você tem coragem de dizer isso aí? Diz aí. A cruz é minha. Fala, cruz é minha. Toma coragem. Porque aquela cruz era minha, era sua. Mas ele levou. Ele não aguentou, ele caiu no meio do caminho. E sabe, aqueles que andavam com ele, não tinha um para ajudar. Foi um estranho que ajudou. Um estranho levantou a cruz. Porque aqueles que disseram: eu amo o Senhor, eu te amo, Senhor, não estavam ali. Mas estavam sentados à mesa com ele. Serão. Ele foi suspenso naquela cruz. E aquele sangue era para ser o meu. Aquela morte era para ser a minha. Mas ele disse: não, eu vou ressuscitar. Deixa que eu vou. Eu não sei quem tem coragem. Eu saí muito impactado do cinema. Eu fui com a Ana ver no cinema. Ver a história de Cristo, escrita por Mel Gibson. Ele estudou para retirar os detalhes. Jesus. Eu saí dali soluçando, passando mal. Porque eu consegui olhar e falar assim: não tinha aguentado 50%, talvez 10% daquilo não tinha aguentado no meu corpo. Aquelas chicotadas não eram igual a gente vê nos filmezinhos, não. Ela tinha um cravo, ela tinha um gancho na ponta, que ela batia, ela agarrava, e quando o cara puxava, ela saía com carne e osso. Gente, estou falando assim para provocar mesmo, porque é esse o valor que nós damos a Ele, a Jesus. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Seguir a Cristo não é apenas crer na sua obra. Se a gente crer, até o ímpio crer na obra de Cristo, mas é imitá-lo em caráter e conduta. Seja onde quer que nós coloquemos os nossos pés, lá no seu trabalho, no meu, sabe, no de você. É visitando um hospital, indo na casa de alguém, ou orando por alguém. É parando no meio da rua, um morador de rua, você para e fala: cara, eu não tenho aqui nada para te dar, mas queria orar por você. Tem muitos que vão dizer para você: não quero não, vai embora. Mas tem outro que vai olhar para você e falar assim: puxa, quero sim. Ele sabe que você falou que não tem nada para dar para ele. Material.
mas Ele aceita a tua oração. Fazendo isso na rua, o cara disse para mim assim, eu fui pastor. Eu falei, o que, meu irmão? Aí, peraí. Foi lá num saquinho, mexeu, tirou uma carteirinha. Um pastor assembleiano. Eu falei, meu irmão, homem de Deus, o que você está fazendo aqui? Vamos embora agora. Ele falou assim, pastor, não vou não. Eu não tenho mais força. Eu traí o meu rei. Eu ouvi isso. Falei, vamos embora, cara. Olha a loucura, eu já queria ir para minha casa. Falei, vamos embora, cara. Vamos embora daqui. Eu não posso, eu não tinha força. Falei, semana que vem eu volto aqui para a gente conversar. Voltei, ele já não estava mais. É característica, né? Ele não estava mais. Já sumiu também. Perguntei para o outro, aquele homem que eu queria ele. No dia seguinte que vocês estiveram aí, ele foi embora. Quantos? A centralidade de Cristo nos chama a refletir sobre essas coisas, sabe? Nos chama a refletir sobre as nossas atitudes. Será que a gente para falar com o morador de rua? Ele nos chama a refletir sobre os nossos relacionamentos com os nossos amigos, com os nossos cônjuges. Será que a gente está respondendo? Será que a gente está sendo como o homem, o guardião da casa, o homem de oração? Será que a esposa está sendo aquela que está cumprindo o seu marido de oração nos momentos que precisa? Essa centralidade de Cristo, ela nos traz a ideia de escolha diária. Que a gente precisa escolher diariamente servir a Ele, diariamente chorar por Ele, diariamente dizer assim, Senhor, me perdoa, diariamente dizer assim, Pai, o que você quer de mim hoje? Como você quer me levar hoje? O que você quer fazer comigo? Contei já aqui para vocês algumas vezes isso, enquanto estiver vindo na minha memória. Lá em Minas, quando a gente foi fazer a última ação missionária, né? O pastor de lá nos chamou de novo para voltar lá. Vocês precisam voltar aqui. Deu muito certo, precisa reavivar esse negócio aqui. Olha só, a gente aprendeu tanto lá, a gente foi levar, voltamos aprendendo tanto nele que a gente volta lá. E, enfim, eu estava assim, não com a minha fé esvaziada, mas assim, será que eu não estou fazendo mais do mesmo? Será que eu não estou chegando lá domingo pregando, indo embora para casa e está tudo certo? Será que falta alguma coisa? Poxa, Ana, o que falta? E aí a gente foi nessa missão. Eu contei para vocês aqui. Gente jogando muleta fora e andando, e eu assim. Gente sendo curado de doença. Eu falei, Jesus, eu estou vivendo para ver isso. Aí daqui a pouco chega uma senhora assim. Eu falei, o senhor era pastor Cláudio? Que alguém tinha indicado, lógico, né, gente? Alguém tinha apontado. Eu falei, sou. Não, os meninos ali pediram para eu vir aqui, para o senhor orar por mim. Eu falei, sim, algum pedido em específico? Aí eu fui prestar atenção, que os olhos dela estavam indo para lá e para cá, sabe? Já viram? O pessoal fica com a vista tão nervoso, né? A vista. E fez o mais difícil, né, cara? E ela falou para mim assim, é porque eu já perdi 90% da minha visão, eu vou fazer uma cirurgia, mas o médico disse que é para parar, para eu não perder os outros 10%, mas eu perdi 90% da minha visão. Queria que chorasse para dar tudo certo na cirurgia, que ela estava satisfeita com os 10%. Aí eu coloquei as mãos sobre a vista dela, assim, sobre os olhos dela, e comecei a orar, e ministrei a cura sobre a vida dela. Sabe quando você faz a coisa porque você entende que aquilo é o certo para fazer e só? E eu comecei a sentir minha mão úmida, molhada, e daqui a pouco aquilo começou a escorrer assim no rosto dela, e eu orando, eu abri os olhos e continuei orando. Aí eu tirei as mãos assim e falei, minha senhora, as suas vistas estão queimando. Ela, ai meu Deus, está queimando muito as minhas vistas. Eu falei, calma, não, eu estou calma, só estou sentindo queimar muito. Eu falei, só tem que abrir os olhos, eu fiquei assim preocupado. Daqui a pouco ela abriu, aí que a mulher chorou. Ela,
enxergando normalmente. Aí eu olhei para as minhas mãos, e aí quem chorou foi eu, né? Vocês sabem que eu sou forte pra caramba, né? Quem chorou fui eu. Aí eu me coloquei de joelhos, aonde eu estava no meio da rua. Eu falei, Senhor, agora eu entendi. A gente precisa entender a todo momento as motivações que Deus vai trazendo para a gente. Eu vou sair por aí não, até porque eu não curei ninguém, quem curou foi Ele. Eu fui apenas um instrumento para que Ele pudesse me mostrar o seguinte: esse é o caminho. Só faz, deixa que a minha parte eu faço, mas você precisa fazer a sua. Daqui a pouco veio uma procissão muito grande, em Minas Gerais, né? Época de alguns santos que eles acreditam. Aí veio lá aquele pessoal assim descendo na procissão, eles pararam lá. Aí veio um cara lá de lá e falou assim: ele pediu para vocês se retirarem, porque a procissão vai ocupar esse espaço. Aí a gente saiu, de boa, porque nós entendemos que houve um respeito dele com a gente e nós precisávamos responder com respeito. Briga para quê? Se Deus já tinha mostrado a sua glória ali. Aí o próprio povo falou assim: gente, obrigado. Eu falei, tá, a gente foi embora. Todo mundo, o ônibus voltou no silêncio para onde nós ficamos. Que a glória de Deus se manifestou. E aí cada um entendeu a sua missão. Provoquei muito eles que eles pudessem vir para cá. Foram para mim, será que é tão longe vir para cá e a gente fazer esse mesmo trabalho aqui dentro, como nós fizemos da outra vez? Vamos voltar para Minas e eles não vieram para cá. A gente despreza, sabe, os lugares próximos. A gente acha que missão é só ir para longe. Deus age. Por último, eu aprendo que Cristo é o centro da igreja. Não podia deixar de falar isso, né? Cristo é o centro da igreja. A igreja não existe, não tem como a igreja existir exaltando apenas o homem. Na verdade, o homem não deve ser exaltado em momento algum. A igreja não existe através de tradições ou instituições CNPJ. A igreja só existe para glorificar a Cristo. É para isso que a igreja existe. Glorificar a Cristo. Falar em Jesus o tempo inteiro. A missão é clara: proclamar o Evangelho que aponta para Ele como o único e suficiente Salvador. Isso é muito claro. E por que as igrejas estão se perdendo nisso? Por que nós estamos nos perdendo nisso? Tanta coisa que se fala de finanças, se fala de reparo, se fala de tanta coisa, mas não se fala de Cristo. Tudo vem através dele, tudo é para Ele, e tudo é com Ele. Amém. É tudo para Ele. Nós somos dele e precisamos viver com Ele em nós o tempo inteiro. Essa unidade da igreja ela precisa ser verdadeira, e ela só vai se tornar verdadeira quando Cristo for o centro. A igreja só permanece firme quando Ele for o centro. A igreja só sobrevive às pressões do mundo quando Ele for o centro. E é isso que nós devemos direcionar em nossas vidas, aqui para essa igreja, para a sede, para a igreja que somos nós caminhando nesse mundo. Ele é o centro, Ele precisa ser o centro. Meus amados, eu quero concluir essa palavra dizendo que a centralidade de Cristo não pode ser apenas uma doutrina na vida da gente. Ela precisa ser uma realidade. Ela deve reger cada aspecto da nossa vida. Cada um, cada detalhe. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o único mediador, foi falado aqui. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Que possamos viver com Cristo no centro, não apenas de uma palavra ministrada no domingo, mas no centro das nossas vidas. Como sempre eu tenho deixado uma frase com vocês, eu tenho pedido a Deus inspiração. Pode ser que às vezes a frase não fique bonita. Semana passada eu deixei uma, eu queria deixar uma outra para vocês hoje. E a inspiração é o seguinte: quando Cristo ocupa o centro, a vida encontra plenitude, a esperança se torna inabalável e a fé permanece firme diante de qualquer circunstância. Amém? Amém. Então, se nós dizemos, né, por favor,
Tem que, se quiser ajudar a Neia, não sei se precisa, Neia vai dizer, né? Se precisa te auxiliar, você consegue. O meu já está aqui. Baseado em tudo isso que nós falamos, baseado na centralidade de Cristo, pode distribuir. Leva, a Maria leva os dois lá para eles, lá dentro, pode ser? Você distribui aqui. Baseado nisso que nós falamos agora, baseado em tudo que nós falamos aqui essa noite sobre centralidade de Cristo, como não tornar essa centralidade mais real do que ela já é, falando sobre a ceia do Senhor? Essa é a maior centralidade, isso é tudo que nós podemos olhar e dizer, que realidade é essa, né? E é isso que nós vamos fazer nesse dia. Ainda temos mais uma ceia do Senhor esse ano, né? Dezembro, temos mais uma. Podemos pensar, Cleito, em fazer uma ceia diferente aqui na última, encerrando o ano, aqui mesmo, né? Fazendo algo um pouquinho diferente aqui, a gente comemorar, enfeitar um pouco o espaço, o que a gente já tem aqui, né? Adornar a casa do Senhor para a gente fazer uma ceia diferente aqui na última. Vai, não vai? Ele merece, nosso Cristo merece, não merece? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios, se quiser colocar, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 24. Diz assim: Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Esse é o meu corpo que é entregue. Não fica de pé, por favor. Esqueci. Eu fico emocionado, gente, quando eu falo de Jesus assim. Como eu me controlo aqui para lá e não descer. Eu não sei vocês, mas quando eu falo de Jesus, se eu fechar meus olhos, eu consigo ver. Eu consigo sentir o cheiro de verdade. Sabe? Aí emociona. É a presença do Espírito se mexendo, trazendo um calor diferente, trazendo uma presença que ela sentiu quando estava tangendo aqui. Eu deu para ver que ela sentiu. Sabe? Ai, Jesus, vamos de novo. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Esse é o meu corpo, que é entregue por vocês. Nós falamos sobre isso hoje. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Oh Deus, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor, até que o beberem. Nesse momento, nós temos feito isso e eu tenho visto o mover de Deus nas nossas vidas. Tire um momento de oração, já com o elemento na sua mão, com o pão na mão, e peça perdão a Deus. Conversa com o Pai. Peça perdão por aquilo que você fez e que por acaso não agradou o coração de Deus. Você às vezes nem sabe. Pelo pecado que você cometeu e que você se apercebeu depois. Ah, meu Deus, pelo pensamento que você teve. Eu peço perdão pelos pensamentos que passaram pela minha mente em tantos momentos desse mês. Pai, eu uno a minha oração, a oração dos meus irmãos, a minha fé, a fé dos meus irmãos. Senhor, nos perdoe por tudo aquilo, Senhor, que fizemos e não agradou o teu coração. Nos perdoe, Senhor, porque às vezes levantamos e colocamos o Senhor naquela cruz novamente. Oh Deus, derrama o teu perdão sobre nós. Traz a nós a consciência, Pai, daquilo que devemos fazer e agradar ao teu coração. Que sejamos, cada um de nós, aquele Pedro que sentou ali à fogueira contigo. E o Senhor perguntou 3 vezes: Pedro, tu me amas? Que o Senhor possa fazer essa pergunta usando o nosso nome, quantas vezes forem necessárias, oh Jesus, até que possamos
responder: Senhor, sim, tu sabes que te amo. Obrigado, Pai, por cuidar de nós em todo momento. Comamos todos. Aleluia. Pega o cálice. E agora, faça a sua oração de agradecimento. Primeiro nós pedimos perdão. Agora agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Pela tua vida, pela vida da tua família, pelo teu trabalho, pelo ar que você respira, pelos filhos. Senhor, mais uma vez, em união aos meus irmãos, muito obrigado pelo teu amor por nós. Muito obrigado por um lugar tão perigoso que nós estamos vivendo nesse Rio de Janeiro. Que o Senhor nos guardar debaixo das tuas asas. Muito obrigado, Deus, porque podemos levantar pela manhã, ler a tua palavra, entender as tuas motivações para nós, olhar para o alto e dizer: Senhor, quanta misericórdia da minha vida, eu nem mereço isso tudo. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque viver sabendo que a tua existência mantém a nossa existência nos dá a certeza de que tuas promessas serão cumpridas em nossas vidas. Glória a Deus. Troca o cálice com teu irmão. Troca o cálice com teu irmão. Deus abençoe. Abençoa a vida do teu irmão. Deseja a ele aquilo que você quer para a tua casa, para a tua família. Isso mesmo, se mexe, sai do teu lugar. Torna esse momento um momento feliz. Aleluia. Toca a tripa. Não. Aleluia. Glória a Deus. Abra o cálice.
Mas eu fui convocado a fazer algo diferente aqui. E eu não posso fazer isso de maneira qualquer, porque senão eu durmo lá de fora hoje. Então, que silêncio. Ó, sobe aqui. Sobe aqui? Ela vai subir aqui ou ficar embaixo? Onde ela quiser. Então estão aqui, né? Aqui, né? É o Samuel? Nós queremos, em nome da igreja, né, te entregar uma pequena lembrança e te desejando muitos e muitos anos de vida, tá bom? Deus possa continuar te abençoando, você possa continuar sendo essa bênção, você das nossas vidas, amém? Então eu entrego essa presente. Senhor, obrigado por esse dia, pela vida da Ana, Senhor, pelo dia dela, pelo aniversário dela, Senhor. Cuida dela, Senhor, abençoe ela, a vida dela, Senhor, o marido dela. Abençoe as coisas dela, as filhas também, Senhor. Faça que esse dia se repita muitas vezes, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oportunidade, você viu, né? Eu queria agradecer. Meu Deus, cuida da vida dela, cuida da vida do pastor, cuida da vida dela, cuida da vida dela, cuida dela, meu Deus, amém. Vamos encerrar, vamos orar encerrando o culto. Podem ficar aqui, podem ficar aqui mesmo. Não deixaram encerrar. Então vamos lá. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por esse culto, por tudo que fizemos aqui, sempre um culto diferente, Pai. Mas nós sabemos, Senhor, que isso tem agradado ao teu coração, porque o Senhor tem dado oportunidade de voltarmos e continuarmos fazendo aquilo que temos feito. Abençoa, Senhor Deus, a cada família aqui. Abençoa, Deus, essa casa e que essas portas, Senhor, estejam sempre abertas para receber aquele que precisa ouvir a Tua palavra. E baseado nisso e com a certeza de que o Senhor tem ouvido as nossas orações, nós declaramos. E que o amor de Deus Pai, a graça revelada em Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada família aqui representada, com esta igreja e com toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. E o povo de Deus diz: Amém.